Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer mais uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem profética que eu gostaria de dividir com vocês nesta noite. É sobre a inteligência artificial e a marca da besta. Queridos, gostaria de pedir para você, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like. Com certeza você vai estar ajudando o nosso canal e com certeza o YouTube vai estar propagando com mais facilidade esse conteúdo. Amados, eu acredito que vocês, a maioria de vocês que vão ver esse vídeo tem acompanhado o crescimento e a velocidade com que nós temos visto a tecnologia avançando, né, dia após dia, assim como também a inteligência artificial. Então eu gostaria aqui de rapidamente falar alguns textos da Bíblia Sagrada para que nós viéssemos meditar aonde a inteligência artificial e a tecnologia influenciam na vida da Igreja de Cristo no período da tribulação. Porque nós vemos que há um plano, há um projeto da parte de Satanás que irá usar, né, a tecnologia e a inteligência artificial deste mundo não apenas industrializado, mas tecnológico, né, em que a inteligência artificial ela vai cumprir um papel como se fosse a onisciência, né, do reinado da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra, cujas quais as duas serão usadas pelo anticristo. O anticristo que é descrito em Daniel, no capítulo de número 7, que é visto como chifre pequeno que se levanta, e também em Daniel no capítulo 8, que mostra também que ele é o chifre pequeno, que tinha uma boca de blasfêmias e que blasfemava contra o Altíssimo, contra o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Jesus. Então eu gostaria de ler com vocês em Apocalipse no capítulo 13. Esse capítulo 13 ele tem muitas informações. Por isso que eu estou trazendo várias mensagens, estudos paulatinamente divididos para que nós pudéssemos e possamos entender de uma forma mais clara cada assunto que está embutido dentro desse capítulo de número 13 de Apocalipse. Então vamos ler em Apocalipse, capítulo 13 e verso de número 11. Nós vamos falar aqui, tem o tema como a besta que subiu da terra, mas nós não vamos falar especificamente da besta que subiu da terra, nós já temos um vídeo sobre isso, mas nós vamos falar sobre a inteligência artificial, sobre o mundo tecnológico que hoje abarca o século que nós estamos vivendo e que vai envolver a vida da igreja e da população mundial, que já tem envolvido, né, de uma forma generalizada e que vai ser usada pelo período do anticristo nessa terra. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 13 e verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e alava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra, os que nela habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Nós já temos um vídeo que fala a respeito da chaga mortal em que essa besta ela recebeu. Então nós já trouxemos ali a revelação de quem é a besta ou a 7ª cabeça que recebeu, né, uma espadada mortal e que vai reviver, né, nesse 7º reino, dentre as 7 cabeças, né. Ela morreu, recebeu a espadada a primeira vez, quando Deus ele enviou o seu anjo para matar mais de 185 mil soldados assírios. Então nós mostramos lá, eu posso deixar depois aqui o link da mensagem falando sobre esta cabeça, né, que levou uma espadada mortal e que vai ressurgir, porque da Assíria, que é um povo que descende da descendência de Ismael, que vem da descendência de Ismael, ele há de se levantar.
porque a história fala que o último dos reinos descrito pela estátua que Nabucodonosor teve um sonho revelado ao profeta Daniel foi o Império Romano. E de dentro do Império Romano, simbolizado pelo metal ferro, surgiu o Império Bizantino, que durou 1000 anos. Roma durou 500 anos. Bizantino, 1000 anos. E de dentro dos bizantinos, os turcos otomanos. E esses turcos otomanos, eles são descendentes de Ismael. E são descendentes da linhagem de Ismael, que é tido como um jumento selvagem, em que ele se levantaria contra todos e até mesmo contra o seu povo. Ou seja, o anticristo, quando ele se levantar, ele vai fazer um tratado de paz, mas não diz quanto tempo é esse tratado de paz, mas ele vai romper esse tratado de paz e ele vai se levantar contra todos que se opuserem a ele, inclusive o seu próprio povo, os descendentes dos assírios, que são descendentes de Ismael, que vivem naquela região aonde a maioria ou todos os reinos se levantaram, da mesma região aonde se levantou o reino do Egito, o reino da Babilônia, dos medos e persas, da Assíria, aonde tinha que a capital era Nínive, e de Nínive saiu um que maquina o mal contra o povo de Jerusalém e contra o próprio Deus, que é o chifre pequeno, que eu disse aqui, que está descrito em Daniel 7 e Daniel 8, que é o anticristo. Ele vai fazer guerra até mesmo contra o seu próprio povo. E o seu povo vai servir a ele, não porque ele vai dar bens para eles, mas por causa do medo de morrer, porque eles realmente verão a face de quem é o anticristo, que receberá o poder do dragão. Veja bem que diz aqui, que ele exerce o poder, essa besta que subiu da terra, exerce o poder da primeira besta, ou seja, a besta que subiu da terra, o poder político, o poder militar. Então, ela exerce o poder da outra besta, que nela habitam e adoram, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra à vista dos homens. De fato, a besta que sobe da terra, ela vai fazer, porque a besta que sobe da terra simboliza o falso profeta, simboliza o falso sistema religioso, ou seja, ele tem 2 chifres, que simboliza autoridade, que simboliza poder, controle, né? Que é os 2 sistemas religiosos que vão se levantar, mas unidos formam o falso profeta. E ele tem corpo de cordeiro, mas ele parece cordeiro, parece Cristo, mas não é Cristo, porque ele tem uma boca que fala como dragão. E quem é o dragão simbolizado na palavra de Deus também em Apocalipse? É Satanás, a antiga serpente, que enganou Eva no princípio e que também tenta agora enganar os escolhidos de Deus, a igreja de Cristo. O próprio Jesus diz em Mateus 24, acautelai-vos dos falsos profetas. É tão interessante e poderosa essa palavra que Jesus fala diversas vezes, repetitivamente, para que nós viéssemos tomar cuidado com os falsos profetas. Se dissessem que está ali no deserto, se estiverem lá, dissessem que Cristo está lá no meio da casa, não saia, não vá, porque você pode estar sendo enganado. Eu estou querendo dizer que você tem que começar a procurar estudar a palavra por você mesmo. Você não deve apenas simplesmente receber a palavra, esperar um alimento. Você tem que buscar o conhecimento da palavra. Você tem que estudar, pegue o seu dicionário, pegue as Bíblias em mais de 2 versões e estude a palavra. A Bíblia diz que os crentes de Bereia, se não me falha a memória, eles pesquisavam a palavra, eles estudavam para que não fosse enganado. Quando alguém falava alguma coisa, eles iriam olhar a palavra e eles iam ver realmente se era aquilo que a palavra dizia. Paulo, por diversas vezes, travou embates contra os falsos profetas que tentavam enganar as igrejas aonde Paulo tinha fundado. E eu tenho dito repetitivamente, a igreja de Tessalônica foi uma que recebeu vários ataques dos falsos profetas. Vários ensinos heréticos estavam sendo disseminados.
A Bíblia vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e no verso de número 1 ao verso 10, que quando os crentes de Tessalônica estavam passando grande perseguição, eles acreditavam que tinham perdido a vinda de Cristo. Então Paulo escreve essa segunda epístola com esse intuito de dizer para eles: não, nós aguardamos a vinda do Senhor, ou seja, a segunda vinda, e a nossa reunião com Ele, arrebatamento. São dois fatos distintos, mas que acontecem no mesmo momento. E Jesus virá visível. Apocalipse 1:7 diz que todo olho o verá. Então Paulo explica para eles: olha, vocês não podem se deixar levar por qualquer ensinamento, como se de nós tivessem recebido. Ou seja, alguém estava tentando se passar pelo apóstolo Paulo, escrevendo cartas, escrevendo epístola ou outros escritos heréticos para os crentes, dizendo que eles haviam perdido a volta de Jesus, segundo alguns historiadores. Mas a verdade é que Satanás ele introduz meias verdades, falsas verdades, que são mentiras, porque é a única coisa que é dada por autoria a Satanás na palavra, é a mentira. Ele é o pai da mentira, ele é errante Deus de princípio. Veja bem aqui que a palavra vai dizer: e faz grandes sinais. Sim, Satanás vai fazer sinais. O falso profeta, amando do diabo, porque vai receber poder do dragão, vai fazer sinais. E as pessoas vão aceitar a marca da besta, porque vão simplesmente adorar a besta. Nos versículos anteriores, no capítulo de número 13 ainda, no versículo de número 3 diz: e viu uma das suas cabeças, aquela que foi ferida de morte, com uma chaga mortal, que foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. A besta aqui não é um animal, a besta é um sistema. A besta aqui ela tem o controle, ela tem o poder, ela vai fazer com que as pessoas se dobrem diante dela e as pessoas deliberadamente aceitarão a marca da besta e adoraram o dragão. Elas vão adorar Satanás, sabendo que é Satanás, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar com ela? E foi-lhe dado uma boca, olha bem a boca que eu falei, que está lá em Daniel capítulo 8, uma boca de blasfêmias, para se opor ao Altíssimo, com grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias, ele vai combater contra as testemunhas fiéis de Cristo, que estarão pregando a palavra. As testemunhas de Cristo que estão no capítulo 11 de Apocalipse. Essas duas testemunhas não são duas pessoas, são várias pessoas, de dois povos, tanto do povo de Israel quanto do povo dos gentios de várias línguas, que estarão pregando a palavra. E durante os 3 primeiros anos e meio, Satanás, o anticristo, não vai poder causar mal a elas. Mas depois de passar esse tempo de 3 anos e meio, ele vai perseguir e vai matar as testemunhas de Deus e vai expor os seus corpos. Olha o que a palavra diz: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar, para se opor do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Ele vai fazer guerra contra os santos. Ele vai fazer guerra contra a igreja. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Ele vai dominar. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Essas pessoas que adorarem a besta deliberadamente não terão um nome escrito no livro da vida e, consequentemente, não entrarão na vida eterna. Não terão participação na vida eterna com Cristo. Olha o que diz: e adoraram-na todos que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, Jesus. Se alguém tem ouvidos, ouças. Então veja bem, que a besta, ela pela sua força, porque ela vai cortar este acordo de paz, ela vai fazer com que as pessoas forçadamente aceitem ela depois. Mas algumas pessoas deliberadamente simplesmente vão aceitar.
Olha o que diz no versículo 14. No versículo 14 do capítulo 13. E engana os que habitam na terra. Ele engana. Ele faz sinais de mentira. Milagres de mentira. Hoje nós vemos o espírito do erro já operando através dos falsos profetas. Eles não servem a Deus. São os falsos pastores que eu tenho pregado, tenho falado na última mensagem que eu falei, que eu postei sobre o verdadeiro pastor, que é Jesus, o sumo pastor. São os falsos profetas, são os falsos pastores que dizem que são de Deus, mas não tem nada de Deus. Mas veja bem que estas bestas, elas terão todo o aparato tecnológico. O reino do anticristo vai ser tecnológico. Ele vai fazer uso da inteligência artificial. Olha o que diz aqui. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse. Deus vai permitir fazer na presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem. Olha bem, esse é o ponto crucial. Que façam uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Ou seja, quem deu a espadada foi Deus, que enviou um anjo para matar 185 mil assírios. Agora veja bem que a besta vai ter uma imagem. O reinado de Nabucodonosor, lá em Daniel, no capítulo 2, na visão da estátua, ele mandou fazer uma imagem de uma estátua. E quem não se dobrasse diante da estátua, da imagem de Nabucodonosor, iria ser lançado no fogo, aumentado 3 vezes mais, 10 vezes mais. Em várias vezes seria aumentada a quantidade do fogo, e quem não adorar seria lançado. Daniel e seus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobraram. Eles foram lançados na fornalha. Mas nós sabemos que miraculosamente, poderosamente, não eram apenas 3 homens que estavam no fogo, mas um 4º homem, o Rei dos Reis, o verdadeiro dono do fogo, que vive no meio do fogo, como diz a palavra em Ezequiel, como diz a palavra em Apocalipse no capítulo 4, um semelhante a Safira, que está sentado num trono que arde em fogo, com 7 espíritos, e os 4 animais que estão e assistem diante do trono de Deus. Jesus estava com eles, e da mesma forma, irmãos, as características destes reinos estarão no reino da besta, do anticristo. Ele terá poder, e o poder tecnológico, o poder da inteligência artificial. E eu acredito que esta imagem que vai ser erguida da besta vai ser uma inteligência artificial. Ou será um robô literal, ou será uma inteligência artificial, em que as pessoas terão que adorar a besta. E essas pessoas receberão uma marca na sua mão com o número 666, que é número de homem. Perceba que tudo está interligado. A imagem da besta, o número da besta, que é número de homem. Por que número de homem? Porque todo o sistema tecnológico foi feito pelo homem. Porque o sistema da besta está junto com o sistema da besta que sobe do mar. Está junto e interligado com a besta que sobe da terra, que também é sistema de homem. O poder político é sistema de homem. O poder militar é sistema de homem. O poder econômico é sistema de homem, que vai estar associado ao sistema do número da besta. O poder religioso também é um sistema de homem, os dogmas humanos. O ecumenismo, que significa a reunião de todas as religiões do mundo. 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala que Paulo disse assim, que o espírito do erro já opera, e que antes de Jesus vir, haveria uma grande apostasia geral, e apostasia significa a separação, significa o distanciamento, melhor dizendo, daqueles que dizem que servem a Deus, mas não servem a Deus. Daqueles que vão se distanciar da fé. Talvez muitos daqueles que acreditam no pré-tribulacionismo, daqueles que diziam que Cristo vem antes da tribulação, sendo que a igreja ela vai ser arrebatada depois da tribulação, no ressoar da última trombeta. E eu repito aqui, só existem 7 trombetas. Uma após a outra será trocada. É claro que pode não estar em ordem no Apocalipse, mas uma após a outra será tocada em seu determinado tempo. E no ressoar da última trombeta que Paulo fala, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52 a seguir,
Os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados nos ares, de modo que nenhum precederá o outro, e receberão um corpo incorruptível. Paulo disse que esse corpo incorruptível se revista da incorruptibilidade, que este corpo que é mortal se revista da imortalidade. É algo tremendo, porque é o mistério de Deus. Porque quando nós associamos o ressoar da última trombeta em Apocalipse, veja bem o que diz Apocalipse 11. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então perceba que no versículo 17 diz assim: dizendo graças te damos, Senhor. O versículo 16 diz: e os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Dizendo graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira. As nações vão estar combatendo contra Israel. O anticristo vai estar tocando terror contra as testemunhas. E matou as testemunhas, mas elas vão ressuscitar. E neste momento, no final da última metade da última semana de Daniel, depois que as testemunhas forem mortas, mais 3 anos e meio, Jesus, ele permite que o seu sétimo anjo toque a trombeta. E ele tocou a trombeta e houve no céu vozes que diziam: reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Essa trombeta que está aqui, a sétima, é a mesma sétima trombeta que está em 1 Coríntios. Não existe outra sétima trombeta, irmãos. Por isso que nós temos que entender as 7 festas. Eu estou estudando as 7 festas para aprimorar o meu conhecimento e o meu entendimento sobre isso. Porque as 4 primeiras festas, elas falam sobre a primeira vinda de Jesus. E as últimas 3 festas falam da segunda vinda de Cristo. A igreja estará inserida na grande tribulação. Sim, estará. Perceba que quando o povo de Israel estava cercando Jericó, os sacerdotes levavam as trombetas. Isso aqui faz um paralelo com as trombetas dos 7 anjos aqui. E eu estou falando das festas. Olha bem aqui, que na festa das trombetas, são 7 trombetas. E a Bíblia diz que os sacerdotes levavam as trombetas e na 7ª volta tocou-se a última trombeta e as muralhas caíram. E Raabe, que estava lá dentro, Deus protegeu Raabe. Raabe simboliza a igreja. Raabe não pereceu. Da mesma forma, a igreja estará inserida na tribulação, na grande tribulação, mas não perecerá. Em Apocalipse, diz também que no capítulo 12 e verso 4, que fala que e a sua cauda, está falando do dragão, e a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. É claro que faz um paralelo tanto com Israel, quanto com a igreja, quanto com Eva. Porque o dragão, ele tentou e enganou Eva. O dragão tentou enganar Israel, enganou Israel. O dragão tenta enganar a igreja, mas Cristo, e devorar a igreja na tribulação, mas Cristo vai conduzir a igreja para o deserto. E quando eu falo deserto, não é simplesmente um lugar literalmente deserto. Claro que vai ter lugares que é deserto literal, mas outros lugares a igreja não poderá estar dentro dos grandes centros. Por quê? Porque a inteligência artificial, porque os olhos do anticristo, através da inteligência artificial, estarão em quase todos os lugares, quase todos, porque ele não é onisciente, ele não é onipresente, mas a inteligência artificial atuará nesse papel, como a onisciência dele, para ele saber o que as pessoas pensam. Mas perceba que eu estou falando aqui de fatos associados com a inteligência artificial, com os últimos tempos, e que fazem parte desta última semana. Como que ele vai saber?
onde as pessoas estão, por causa das câmeras que estão implantadas em todos os lugares, nos grandes centros, nas grandes metrópoles. Dificilmente as pessoas conseguirão, que estão dentro das cidades, é claro, e não no deserto, como disse no capítulo 12 de Apocalipse, que as pessoas que servem a Cristo não poderão estar dentro das cidades, porque elas vão ter que ter o número 66 para comprar e para vender. Mas aqueles que não aceitarem o número da besta, eles serão mortos. O diabo é enganador, é mentiroso desde o princípio. Ele vai fazer um acordo de paz, mas ele vai quebrar esse acordo. Se no meio, na metade, um pouco depois da metade, não diz especificamente, mas ele vai fazer um acordo. E o próprio Israel fará acordo com o anticristo. E o anticristo vem do norte de Israel, da onde é o atual Irã, Iraque, Turquia, aonde era a Síria, onde tinha sua capital Nínive, de onde a palavra diz que de Nínive surge um que maquina o mal, é o chifre pequeno. Então nós entendemos que a inteligência artificial, o último upload do celular será na mente do ser humano. Por isso que Daniel fala dos pés da estátua, dos últimos 10 reinos, que ele fala que era um pouco de barro e um pouco de ferro. Ou seja, barro fala do homem e o ferro de um material simbolizando este último reino, que eles vão tentar se ligar. A tecnologia tentando se ligar no homem, o ferro no barro. Mas eles se ligam, tem pouca força. Mas essa força vai ser pouca. Mas ainda vai ter um pouco de firmeza e dureza, mas vai ser desfeita. Veja bem que existe um homem chamado Elon Musk, e ele tem uma empresa chamada Neuralink, e ele já vem fazendo a Starlink, ele já vem fazendo alguns testes nas pessoas para que elas venham fazer transplante ou implantar chip no seu cérebro, na sua cabeça. Então eu quero ler aqui alguns assuntos referente a Neuralink, né? Olha o que diz aqui. Vamos ler aqui. Eu quero ler com vocês. Uma notícia que diz assim: Neuralink faz primeiro implante de chip cerebral em humano. Diz Elon Musk. Bilionário disse nessa segunda-feira, dia 29, que resultados iniciais foram promissores. Estudo avalia a funcionalidade da interface que permite que pessoas com paralisia controlem dispositivo com o pensamento. Essa notícia é de 30 de 1 de 2024. Olha o que diz a seguir aqui. Elon Musk, o bilionário fundador da Neuralink, disse que o primeiro humano recebeu um implante da startup de chips cerebrais no domingo, dia 28, e está se recuperando bem. O anúncio foi feito de uma postagem na plataforma X na segunda-feira. Os resultados iniciais mostram uma detecção promissora de picos de neurônios. Aqui está em inglês: a Food and Drug Administration dos Estados Unidos autorizou a empresa no ano passado a realizar seu primeiro ensaio. Então, em 2023, eles já começaram a fazer ensaios para testes de seus implantes em humanos. O primeiro produto Neuralink se chama telepatia, acrescentou Elon Musk. O estudo avaliará a funcionalidade da interface, que permite que pessoas com tetraplegia ou paralisia dos 4 membros controlem dispositivo com o pensamento. A Neuralink. Então veja bem, eu vou ler só até aqui. Veja bem que nós vemos um avanço da tecnologia sendo monitorada, né? E detalhe, esta cirurgia ela vai ser feita por um robô. Então nós vemos que há um avanço muito rápido, né? Para que esse sistema tecnológico ele venha a ser implantado. O profeta Abacuque já falava sobre isso. Olha o que diz o profeta Abacuque no capítulo 1, no versículo de número 14. E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. O homem não vai ter mais o controle nem da sua mente.
A inteligência artificial quer saber o que você pensa, aonde você vai, o que você tem vontade de comer, o que você sente, os teus pensamentos, os teus sentimentos. O anticristo quer ter o controle da mente do homem. Ele a todos levanta, versículo 15 do capítulo 1. Ele a todos levanta com o anzol e apanha-os com a sua rede. Veja bem, se a internet ela não é chamada de rede, e os ajunta na sua rede varredora. Ele juntou todos os homens. As pessoas não conseguem mais trabalhar sem o computador. O computador foi uma das primeiras atualizações desse mundo tecnológico que já é uma inteligência artificial. Mas agora nós temos um celular em que você carrega ele para cima e para baixo todos os dias. E eu tenho dito que o último upload vai ser na mente do homem. Então ele apanha todos com um anzol, com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso que o anticristo vai se alegrar, vai se regozijar, porque ele tem o controle debaixo da sua teia, nas suas mãos, as redes da internet, da tecnologia. Ele vai conseguir captar, conectar-se com a mente do ser humano através da inteligência artificial. Por isso que o ser humano, aqueles que servem a Cristo, não poderão estar dentro dos grandes centros. Então é interessante e importante entender isso, que o reinado da besta que sobe do mar, quanto na que sobe da terra, assim como o anticristo, terão controle através da inteligência artificial. Você sabe que hoje, que apertando apenas um botão, se você tem o seu dinheiro no banco, você fica sem ele. Nós sabemos que tudo é controlado automaticamente pela inteligência artificial. E a imagem da besta será, com certeza, provavelmente um supercomputador, uma imagem. Eu vou colocar algumas imagens depois aqui da inteligência artificial no vídeo. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Deus abençoe cada um de vocês que escutou essa mensagem. Compartilhe, peço mais uma vez, se inscreva no canal para que você venha aprender um pouco mais, né, juntamente conosco, e nós também estamos aprendendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente e ore por nós, em nome de Jesus.